disponibilizar o material para vocês. Deixa só o Teams me dar aí. Muito boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa palestra Gestor do SESMIT na Transformação de Resultados, onde eu vou apresentar para vocês também a proposta do nosso MBA em Gestão do SESMIT. Eu vou falar um pouquinho sobre a PUC, né, que está promovendo essa palestra de hoje. A missão da PUC é aprimorar as competências humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas de conhecimento, visando atender a uma sociedade em constante evolução. A PUC é responsável por formação de profissionais, né, na parte do IEC desde 1995, hoje com mais de 500 cursos por ano e cerca de 8.000 alunos na pós-graduação. O nosso diferencial é a pluralidade de programas, excelência do corpo docente, interdisciplinaridade e tradição, né? Mais de 60 anos aí em que a PUC está no mercado. Então, a gente tem aí hoje várias pós-graduações sendo ofertadas de forma presencial, de forma online, né, com essa interação, tal como agora, e também cursos de aperfeiçoamentos e eventos, nas várias áreas, né, desde a área de gestão até mesmo a área de saúde. Então, sejam bem-vindos, eu sou a Miriam Oliveira e vou estar com vocês falando um pouquinho sobre o gestor do SESMIT na transformação de resultados. Eu gosto de me apresentar, né, como uma pessoa tal como vocês, né, imagem e semelhança de Deus, tenho uma fé muito grande em Deus. Eu sou uma pessoa sonhadora, resiliente, focada e, acima de tudo, esforçada e apaixonada por desenvolver pessoas. Eu tenho como missão de vida aprender, aplicar e ensinar para o mundo transformar. Eu tenho vários papéis em que eu desenvolvo, né? Eu sempre falo, eu sou a Miriam e tem momento que eu estou consultora, estou auditora, estou professora, estou coordenadora, estou mentora. Então, hoje eu exerço vários papéis aí dentro da sociedade, contribuindo, né, com essa nossa sociedade, com a evolução da transformação, nossa enquanto pessoas, mas também nossa, né, enquanto comunidade, sociedade. Enquanto formação, eu sou enfermeira e administradora, tenho um mestrado em gestão ambiental, fiz 5 pós-graduações, né, e atuo desde 2000 aí na área da educação. Sou apaixonada pela área da educação. Sempre falo com os meus alunos que o conhecimento de forma prática é libertador. E por que eu falo isso? Porque não adianta ter só conhecimento, né? Então, uma das coisas que eu já quero falar com vocês é que não adianta só ter conhecimento, se não colocá-lo ele em prática. Senão, vira conhecimento, 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 e a gente passa a ter uma obesidade cerebral, porque ele está todo aqui. Agora, o que traz resultado para a sua vida, para a nossa vida, é colocar esse conhecimento de forma prática, em ação. Então, não adianta eu ter o conhecimento que a minha saúde depende da minha alimentação se eu não atuo para isso. Então, é isso que é colocar e trazer o resultado aí na nossa vida. Eu tenho uma empresa que é a Viva PDCA Consultoria e hoje eu coordeno 2 cursos dentro da PUC, né? O MBA em Gestão do SESMIT e a especialização em Sistema de Gestão Integrado pela PUC Virtual. Eu gosto de mostrar o meu antes e o depois, porque eu vou falar aí um pouquinho sobre evolução, né? E nesse grande desafio em que a gente está aí agora. E aí, né, mediante a isso, eu sempre gosto de falar dessa transformação e falar o quanto, né, que eu transformei esse antes e depois, e essa Miriam de agora é menos 30 quilos na balança, e por isso que eu falei um pouquinho sobre conhecimento, né? A gente tem um conhecimento que a gente tem que ter, né, cuidar da nossa máquina, que é o nosso corpo, até mesmo que a gente depende dele para viver, e também cuidar da alimentação, né? Não é aquela coisa que eu tenho que pensar, o que eu vou comer? Mas eu tenho que modificar o meu pensamento no que o meu corpo precisa que eu alimente ele, né? De uma forma realmente sustentável. Então, eu já fiz várias transformações, né? Ao longo aí da nossa palestra, eu vou falar mais para vocês. E eu sempre questiono, né? Que é um momento que eu questiono também para mim e que é importante aí dentro desse processo. E esse processo é a gente pensar mesmo, né? O quanto que eu tenho investido em mim?
o quanto que realmente, né, isso tem interagido, isso tem trazido resultado para mim, né? E aí, aquela coisa, todo dia de manhã eu tenho o sol raiando ou a chuva, mas eu tenho uma nova oportunidade a cada dia em que eu amanheço. E dentro dessa oportunidade, eu sempre falo em que a gente tem a opção, então, de entregar o possível ou entregar o melhor, né? Então, dentro disso. Oi, Lilian, caso você esteja assistindo. Gente, como que tá o microfone para vocês? Vocês estão me escutando bem? Eu já até pedi para me simularem aqui, me deram um feedback que tá tudo ok. Põe no chat para mim, estamos te escutando, até mesmo para me dar continuidade. Ah, ok. Ótimo. Então, né, o que eu estava falando para vocês é que todos os dias de manhã a gente tem a possibilidade, né, de justamente entregar o nosso possível ou o nosso melhor. E a escolha sempre é nossa, só que as consequências da nossa escolha também são nossas, né? Então, o dia amanhecendo, a gente tem aí a possibilidade de entregar o nosso melhor. E o quanto desse melhor a gente está entregando, está refletindo, está justamente distribuindo. Muito bem. Então, dentro disso, né, é o momento realmente da gente pensar. E aí eu preciso questionar vocês, né? Ou seja, vocês estão realmente trabalhando os objetivos pessoais de vocês? Por quê? Vai refletir muito no da empresa e vai refletir muito no que eu tenho a falar. Bem, tá aí a foto da minha família, né? Sofia, sou casada, tenho ainda mais 3 bebês de 4 patas, que são os meus cachorrinhos lindos, né? Hoje eu estou, né, na cidade de Contagem, onde eu resido, falando com vocês, na região metropolitana de Belo Horizonte. Já vi que tem gente de fora, né? Então, sejam todos bem-vindos. E aí a gente vai adentrar. No final, a gente vai ter ali uma apresentação, um bate-papo, né? Legal. Mas eu quero falar com vocês no mundo em que nós estamos vivendo, porque tem muito a ver com a questão de eu entender sobre gestão de resultado enquanto SESMIT, né? Nós vivemos num mundo VUCA. E o que esse mundo VUCA, né? Sempre me pergunta isso e a pessoa fica ali meio perdido. Tem um pouco a ver com muvuca, vai ter uma evolução e vai falar muvuca. E bem dessa linguagem nossa brasileira, né, de muita confusão. E é isso, né? O mundo que a gente vive, ele é um mundo volátil. O que é isso, Miriam? Ele é rápido, tem mudanças imprevisíveis, sem razões ou tendências claras. Ou seja, a gente tem mudança no mundo do negócio que são cada vez mais rápidas. Tudo é volátil, o mundo é inconstante e nada é permanente. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Para vocês terem ideia, o rádio ele gastou 35 anos para atingir 50 milhões de usuários. A televisão gastou 13 anos para atingir as mesmas 50 milhões, os mesmos 50 milhões de usuários. As redes sociais, tais como o Facebook, gastou 1 ano e meio. O Instagram, 9 meses. E por incrível que pareça, o Pokémon, o joguinho do Pokémon, em 3 dias ele já batia 50 milhões de usuários. E isso fala um pouquinho da velocidade em que a gente tem, né? E aí vem dentro daquele contexto do quanto é incerto, né? Das incertezas, né? Então, dentro das incertezas, são as mudanças disruptivas, ou seja, onde o passado não é mais um bom indicador do futuro, porque o passado te trouxe para o presente. Mas não quer dizer que se você repetir as mesmas coisas que você fez ontem, que amanhã você terá o mesmo resultado. Até mesmo porque, se eu repetir a mesma coisa que eu fiz, eu estou inconstante. Só que o mundo está numa evolução. Então, não vai me trazer mais o mesmo resultado. Então, eu preciso avançar juntamente com essa constante evolução, onde a única certeza que nós temos na nossa vida é o quê? Da mudança.
E ele é complexo. E por que ele é complexo? Tem múltiplas, né, evoluções tecnológicas, sociais, geopolíticas, econômicas, tecnológicas, e a conectividade e interdependência, ela faz com que a gente, né, o tempo todo entenda que a gente precisa estar aberto ao fracasso e ser ágil e reverter situações adversas. Em ambientes complexos, não mais sabemos o resultado, né, dessa interdependência, de quanto que ela está interconectada. Então, ele é complexo, né? Visto a pandemia que nós passamos por 2 anos, né? E ainda temos consequências dela aí. E o quanto que eu estou preparado para avançar, para reaprender, para justamente entender que não tem problema errar. O problema é continuar no erro. Agora, a partir do momento que eu tenho um erro, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu aprendo, e eu me permito a fazer novamente de uma forma diferente, a partir do momento que eu aprendi, essa é a evolução. As pessoas acham que o oposto de sucesso é fracasso. E não é. O oposto de sucesso é desistir. Quantas vezes nós desistimos dos nossos sonhos? Porque no primeiro erro, a gente acha que aquilo não é para nós. Porque tem uma vozinha dentro da gente falando algo com a gente e a gente acha que não é mais capaz daquilo. Quantas vezes a gente está inseguro para passar o nosso conhecimento na frente, né, de todos os trabalhadores e falar com os trabalhadores assim: vem cá, vamos entender o porquê de seguir as regras de segurança? Vamos entender o porquê de fazer o que precisa ser feito? E eu falar na linguagem desse trabalhador, eu falar na linguagem dessa pessoa que está recebendo, para ela entender que ela vai fazer aquilo pelo comprometimento que ela tem que ter com a vida dela, de sair de casa e retornar para casa com a mesma saúde e segurança. Porque é uma corresponsabilidade onde a gente precisa, enquanto gestor de resultado, trabalhar a autorresponsabilidade com as pessoas. Cada um é responsável pela sua parte em si. E é isso que é a questão que a gente precisa trabalhar dentro do SESMIT, dentro desse mundo VUCA, onde a gente precisa trabalhar a autoliderança. E não aquela liderança por ser cargo, por ser organograma de uma organização, por ser título. Ah, eu sou gerente de saúde e segurança, eu sou diretor. Não, por entender que a primeira liderança que eu faço é da minha vida. E que palavras convencem, mas são exemplos que arrastam. Que não tem como eu falar para uma pessoa que ela precisa ter autorresponsabilidade se eu, enquanto gestora, não estou tendo autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente tem que desmistificar isso e modificar isso. E sim, o mundo é ambíguo, onde a gente tem pouca clareza do que é real ou verdadeiro e dificuldade para prever o impacto das ações e iniciativas. Né? Então, no âmbito ali, as instituições iam ter diferentes interpretações para o mesmo evento. Porque não é o que você pensa a única verdade. Às vezes nós estamos limitados na nossa caixa e nós não nos permitimos entender que tem muitas outras coisas a serem feitas. E eu continuo naquela caixa. Eu não me permito compartilhar. E às vezes a gente fica sempre buscando a resposta para a vida. E eu vou te falar que às vezes a resposta para a vida não está na resposta, mas sim fazer perguntas. Sim questionar. Se não eu, quem mais pode me ajudar? Se não a minha empresa, o que a outra empresa está fazendo? Cuidar da saúde e segurança é ter interatividade, é ter interação, é ter network. E eu me permitir a isso. E por que me permitir? Porque nós somos uma grande corrente. E essa corrente tem que ser a corrente do bem. Eu vou deixar uma dica para vocês. Tem um filme que chama Corrente do Bem. Filme brilhante. Assistam. Faz todo sentido para a gente entender o real sentido de um SESC. E para dentro disso, né, todas essas interações de um mundo VUCA, nós, enquanto profissionais, nós precisamos ter comportamentos em que são exigidos dos profissionais atualmente, que é a adaptabilidade, quanto a gente precisa adaptar a situações adversas, né? Eu, há 4 anos atrás,
estava fazendo essa mesma palestra de forma presencial. Tinha-se, então, a primeira turma de gestão do SESMIT presencial. Nós tivemos que adaptar, e quando eu adaptei, eu vi que o melhor caminho era esse, online e ao vivo, porque aqui a gente faz um network com o Brasil. Nas nossas turmas do MBA em Gestão de SESMIT, nós temos alunos de Roraima, temos alunos do Rio Grande do Sul, temos alunos de São Paulo, Minas, Rio. E o que isso me traz? Me traz conhecimento, me traz entender o que as empresas de Roraima estão fazendo diferente em saúde e segurança, o que Rio Grande do Sul está fazendo diferente e que eu possa aprender. E a gente aprende de duas formas. A gente aprende fazendo e errando, mas a gente também aprende com o quê? Com o erro do outro. Então, é esse network, essa flexibilidade, né, e essa adaptabilidade, ela foi e ela é brilhante, né? É justamente no conhecimento ampliado que a gente precisa ampliar cada. A gente precisa se permitir ter uma consciência situacional e ter um foco na ação. Por que, gente, um foco na ação? Não adianta ter conhecimento se eu não estou colocando em parte prática ali. Tem muita gente que fala assim, Miriam, eu já tentei na minha empresa. Você tentou, e aí? Miriam, deu errado. E o que você fez com o erro? Miriam, deu errado. Entenda uma coisa. Deu errado uma coisa. O que você aprendeu com aquilo e tornou a rodar de melhoria? Sabe qual que é o problema nosso? Que a gente vai lá, no primeiro erro a gente desanima e a gente desiste. E isso instala dentro da organização uma cultura organizacional, que aquilo já foi feito, mas não deu certo. E isso não é real. Uma parte daquele projeto não deu certo. E por que eu falo isso? Porque nós, profissionais do SESMIT, temos o desafio de entender que o nosso papel é desenvolver pessoas. Não é aplicar norma. Isso não é o fim. Isso é consequência. Eu não estou ali para cumprir lei. Enquanto você, profissional do SESMIT, estiver se posicionando como NR4, você será tratado como NR4. Nós vamos muito além. A nossa linguagem não é falar com a alta direção. A alta direção tem que fazer porque a lei manda. Nós temos que falar com foco na ação, é falar, alta direção, vamos modificar essa estrutura, esse layout de trabalho, porque vai ganhar em produtividade. Nós vamos ganhar em maior qualidade, né, para a execução e para o trabalhador. Nós vamos ganhar em maior segurança, o trabalhador vai se sentir mais seguro. Nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar em questão de envolvimento e autorresponsabilidade desse trabalhador, ele vai se sentir parte. Hora nenhuma eu falei de norma, hora nenhuma eu falei de lei, mas como consequência de tudo isso a ser implementado, eu vou o quê? Atender a lei. A lei é o piso, é o mínimo. Para de ficar escondida atrás da norma, escondida atrás da lei. E quem está falando para você? Uma profissional que por muitos anos ficou atrás da lei e da norma. Eu conversava com a minha alta direção assim, tem que fazer porque a lei manda. Tem que fazer que a norma manda. Era assim. E eu não demonstrava o quanto aquilo iria agregar valor para a organização, o quanto a gente poderia ganhar, trabalhar, e não no cabo de guerra, mas num fazer o hasteamento da bandeira, do nome daquela organização. Então, o mundo VUCA nos trouxe essas possibilidades e ele nos traz cada vez mais, com a evolução para o MUVUCA, com a evolução para o BANI, o quanto que nós temos que repensar nas nossas atitudes enquanto pessoas, enquanto profissionais, para entender que a responsabilidade do Brasil está nas nossas mãos. Não vai ser político que vai mudar a nossa história. Não vai ser a alta direção que vai mudar a nossa história, vai ser a nossa união, onde a gente vai entregar o nosso melhor. Nós vamos atuar como gestores de resultado nos dois pilares que realmente compõem uma empresa, que é pessoas e processos. Porque quando eu invisto em pessoas, enquanto eu invisto em processos, eu tenho uma empresa de resultado. Porque são dois pilares que compõem uma organização. Enquanto eu entrego o meu melhor, desenvolvendo pessoas, enquanto eu entrego o meu melhor, desenvolvendo processos,
eu faço com que essa organização cresça, eu faço com que essa organização tenha possibilidades dos trabalhadores crescerem dentro dela, eu faço essa organização gerar mais trabalho e mais famílias sendo sustentadas por ali. Então, esse é o nosso grande papel. Então, imagine o que está acontecendo no mundo. O mundo está mudando. E ele sempre vai mudar, né? E não adianta eu ficar com a minha mentalidade, eu vou falar que é uma mentalidade fixa, pensando que as coisas têm que se resolver, porque é assim que a lei e a norma manda. Não é assim que você conversa com a alta direção e ela não vai falar a sua linguagem. Ela não vai te entender. Porque o mundo dos negócios está mudando, assim como o mundo. Ele tem um olhar. E qual é o seu papel no mercado e na sociedade? Qual é a sua contribuição? Que diferença você faz na vida das pessoas? Você é aquela pessoa do SESMIT que manda usar a EPI? Ou você é aquela pessoa do SESMIT que desenvolve as pessoas para entender a importância de se seguir as regras de segurança, de se entender o porquê de usar o EPI? E como que você sabe isso, Miriam? Gente, um pouquinho da minha história. Eu atuo na área de SGI, Sistema de Gestão Integrado, desde 2008. Desde 2012, eu faço auditorias pela Bureau Veritas, que é um organismo de certificação. É um dos maiores do mundo. E eu já passei por mais de 500 empresas. E um dos meus papéis em auditoria é entrevistar pessoas. E como que eu sei que as pessoas realmente estão conscientizadas? Porque conscientização é colocar o conhecimento em ação. Porque ela pode ter o conhecimento, mas às vezes não está tendo a ação. Quando eu pergunto ao trabalhador e eu questiono para ele o que ele faz em relação à saúde e segurança, e ele fala, eu faço em saúde e segurança a boa utilização de um EPI porque eu quero chegar em casa e escutar a minha família. Eu passo protetor solar porque eu não quero ter câncer de pele. Eu uso capacete porque eu quero preservar a minha cabeça. Eu quero preservar eu voltar para casa. Então, o nosso papel é justamente isso. Nós temos um propósito enquanto SESMIT. É o serviço que vai trabalhar com a segurança e a saúde do trabalhador. E ele tem que encantar. Você não tem que falar. Você tem que ser para convencer. Então, eu chego dentro das organizações e já peguei várias vezes o próprio SESMIT não sendo exemplo de saúde e segurança. E as pessoas não vão fazer o que você está falando que precisa ser feito. Elas vão fazer o que você está fazendo e que deve ser feito. Então, é essa evolução. E o SESMIT precisa acompanhar essa evolução, né? Seja ali na indústria, que nós estamos na indústria 4.0. Então, a gente tem que ter fábrica inteligente com flexibilidade, com gerenciamento, com eficiência, com ergonomia. Ergonomia é trazer conforto para o trabalhador, né? É com a integração, com a inter-relação da interdisciplinaridade se completando, com envolvimento, com a autorresponsabilidade. Por quê? SESMIT é feito por pessoas e para pessoas. Então, a quarta revolução industrial, ela não é somente uma revolução. Aliás, ela é uma revolução, não somente uma transformação. Por quê? Porque ela vai muito além. Ela teve a transformação econômica, tecnológica, social, nos principais aspectos de vida. E isso caracteriza o quê? Uma revolução. Porque é uma profunda mudança de paradigma. Então, se o mundo, se a revolução industrial está numa revolução, o SESMIT tem que acompanhar. E ele precisa acompanhar com maior flexibilidade, né? Ele precisa acompanhar com redução ali, né, da questão de entender e de compartilhar com a produção.
Ele tem que trabalhar a fim de ajudar na customização. Ele tem que trabalhar no aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade, garantindo tudo aquilo. E aí o resultado que o SESMIT precisa atuar na redução de custos, na otimização dos recursos, nos ajustes, né, dinâmicos, na melhor interação com todas as partes interessadas, nas otimizações energéticas, na melhor atuação na manutenção preventiva, preditiva, no gerenciamento, atuando ao lado da produção. Porque gestor que não planeja é gestor bombeiro. E eu gosto de trazer essa imagem, porque uma vez eu fiz uma apresentação e falei, gente, eu estou igual bombeiro, só apagando fogo. E eu tinha um aluno bombeiro. E esse aluno bombeiro me levantou a mão e falou assim, professora, me permita fazer uma consideração. Bombeiro não só apaga fogo. 80% do tempo do bombeiro, ele está planejando para que o fogo não aconteça. A senhora está atuando 80% do seu tempo em planejamento para conseguir atuar só em 20% nos problemas, nas emergências, nas urgências que a senhora tem no seu dia? Eu falei, não, que isso? Quem me dera. Falou, pois é. Então a senhora não está sendo bombeira, a senhora está sendo incompetente mesmo, enquanto gestora. Confesso para vocês que no dia eu fiquei implicada com esse aluno. Mas foi o melhor tapa na cara que eu recebi naquele dia. Por quê? Porque um gestor, ele precisa trabalhar nos seus 3 tempos, naquilo que é importante. 70% do tempo dele é o que vai gerar valor. Ele vai ter urgência? Vai. 20% do seu tempo vai ser urgência, como o meu aluno me ensinou. Elas vão aparecer. E quando elas aparecerem, eu tenho que atuar de forma rápida e aprender por que elas atuaram. Para quê? Para mim, lá no planejamento, atuar para que elas não voltem a acontecer. E 10% do circunstancial. Para quê? Para você beber um café, interagir, conversar, porque é o momento que você precisa, enquanto gestor, para espairecer. E isso, gente, é muito importante para a gente sair da nossa postura imediatista e reativa. Porque o SESMIT é imediatista e reativo. E a gente precisa modificar. Miriam, por que você fala isso com tanta precisão? Porque eu atuo até hoje na área do SESMIT. E eu sei onde o calo atua, o calo aperta. Eu sei, porque eu ainda atuo, mesmo em toda modificação cultural. Porque nós lidamos com pessoas e cultura. E quebrar esses paradigmas é complicado. Não é fácil. Eu não estou aqui para falar que é fácil. Mas eu estou aqui para falar com você que é possível. E é possível. E eu te garanto. Então, dentro disso, quando que se torna possível, Miriam? Quando eu me permito o quê? A fazer a grande modificação. E a modificação, às vezes, é de dentro para fora. É me entender para me ser exemplo. Eu ter o poder da persuasão, eu ter o poder do convencimento, eu ter o poder de desenvolver outras pessoas com o meu conhecimento e repassar. Nossa corrente do bem é repassar o conhecimento. Não para que esse trabalhador fique ali automatizado. Você não lida com robô, você lida com pessoas. Ele precisa entender o porquê. E a gente falha porque a gente não explica o porquê. A gente vai lá e fala, usa o EPI. E a gente não explica o porquê. Modifica a sua fala. Coleguinha, você quer voltar para casa e escutar sua esposa te falando eu te amo? Escutar seu filho falando papai, estou aqui, papai, me ajuda? Quer? Pois é. O EPI que vai ajudar você a fazer isso. Porque a curto prazo você pode até não perceber, mas daqui 2, 3 anos vai ter uma consequência se você não usar. Então, esse abafador aqui vai ajudar que você chegue, né, daqui 10, 20 anos, mesmo hoje sendo exposto ao ruído, escutando. Então, você não está usando o EPI,
Você não está usando o abafador para mim enquanto profissional do SESMIT. Você não está usando para a empresa, você está usando para você. Você quer escutar daqui 5, 6, 10, 20 anos, inclusive seu neto falando, né? Vovô? Pois é. Vamos ser amigo do abafador? E por que eu falo isso com vocês? Porque é uma mudança. Eu tenho que trazer esse conhecimento, eu tenho que trazer isso. Estratégias para tempos turbulentos é a gente entender quanto que o antídoto do VUCA, que no Brasil fica VICA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, vira o VECA. E o que é o VECA? É a visão. Precisamos ter visão, precisamos ter entendimento, clareza e agilidade. Então, dentro disso, o que é a visão? São os elementos para consolidar. É eu aprender a comunicar. Eu já passei por mais de 500 organizações. E se eu pudesse apontar uma falha comum a todas elas, chama-se comunicação. Comunicação assertiva não é eu falar com outra melhor forma que eu gosto de entender. É eu falar com outra melhor forma que ele gosta de entender. E para cada tipo de trabalhador tem um tipo de sistema de representatividade que ele gosta de receber aquela informação. Então, a comunicação tem que ser assertiva, eficiente. E ela tem que desempenhar o propósito dela, de ter um entendimento. Eu vou precisar, enquanto gestor, trabalhar a crença. Não só a crença pessoal minha, mas a crença organizacional. Então, se você não estiver aberto a trabalhar suas crenças limitantes, e o que é crenças limitantes? Aquilo que está enraizado e que se tornou uma verdade para você, mas que não é verdade. Dentro da organização também. E a gente vai precisar quebrar isso. E o foco de garantir que os esforços da sua equipe estejam alinhados e focados na área correta. Nós precisamos ser visionários. E o que é isso, Miriam? É você ser capaz de enxergar quando é uma oportunidade ou uma ameaça. E usar para antever o quê? O futuro. Então, perspectiva é entender o passado, compreender o presente para antecipar o futuro. Mas o único tempo que eu tenho para lidar é no aqui e no agora. Então, se você não estiver lidando no seu presente para modificar o seu futuro, ele não vai ser modificado e ele pode ainda piorar. É preciso ter entendimento, né? É preciso ser curioso. E o que é curioso? Liga para a empresa, pede para falar com o engenheiro de lá. Quando eu trabalhei na indústria automobilística, eu cheguei lá em 2008 para implementar a USAS, numa empresa de 20 mil empregados diretos e 10 mil indiretos. Lá em 2008, eu tinha 14 anos atrás, eu tinha 26 anos. Extremamente nova. Numa empresa onde 98% era homem. E eu, mulher, era team leader do processo de saúde de implementação da OSAS para 30 mil pessoas. E aí, meu colega, eu não tinha experiência. O que eu fiz? Eu passei óleo de peroba na cara, né? Assim que o povo fala. E fui bater nos vizinhos. Fui bater nos vizinhos que era certificado. Liguei para a Petrobras. Posso falar na saúde ocupacional? Oi, saúde ocupacional. Quem que é o enfermeiro do trabalho aí, ou o médico? Gostaria de falar com essa pessoa. Na hora que a pessoa atendia, eu falava assim, oi, eu sou a Miriam, atuo aqui. E gostaria de trocar uma ideia com você. Estou aqui, vou implementar OSAS. Gostaria de saber como que foi aí, o que você pode contribuir comigo na parte mais prática. E eu fui fazendo isso com várias empresas. Hoje eu tenho grandes amigas que eu fiz lá atrás, justamente nessa carinha de pau, né? Por quê? Porque nós somos negativos. E a gente fala, nossa, mas o não eu já tenho. Se você, enquanto possibilidade na sua vida, tem dois caminhos, o sim e o não, por que você se agarra ao negativo? É 50%. E eu modifiquei isso. Eu falo, um sim eu já tenho, vou reverter o meu não. E isso tem muito a ver com a mentalidade. Com a mentalidade e a curiosidade. Com a empatia. Né? E a empatia é entender que o outro é outro, entender que o outro tem sentimentos, tem pensamentos, tem opiniões diferentes, em que eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. E eu preciso respeitar.
e ter mente aberta. Para quê? Explorar novas ideias, refletir, buscar. Eu sou da área da saúde. Derivo da área da saúde, depois fui para a área da gestão. E uma das coisas que eu vejo muito hoje são ferramentas lá da indústria automobilística sendo aplicadas e dando grandes resultados no segmento da saúde. E por quê? Porque o pessoal da saúde se permitiu a entender que, enquanto negócio, enquanto gestão, eu aprendo com os vários segmentos. Eu, Miriam, saí depois da indústria automobilística e fui para a mineração. Aprendi também horrores. E depois vim para a área de consultoria, que é serviços, e aprendo cada vez mais. Então, quanto de clareza que eu tenho para simplificar, para ter intuição, para ter um pensamento sistêmico. E pensamento sistêmico é ter uma visão holística. SESMIT, gestor de resultado em SESMIT, precisa ver o negócio como um todo. Precisa entender quem é essa organização, qual que é a sua missão, sua visão, seus valores, quais os pontos fracos dessa organização, como ela está trabalhando isso, quais os pontos fortes que ela está sobressaindo, quais as ameaças que ela tem, as oportunidades enquanto negócio. E depois eu trazer para a área do SESMIT. Qual é o ponto positivo hoje do SESMIT dentro da sua organização, gestor? Quais são as falhas? Como atuar nisso? Como fazer gestão do FAP? Quantos profissionais do SESMIT eu falo do FAP e eu falo com ele assim, como você tem trabalhado dentro da sua organização? Aí ele vira para mim e fala assim, não, mas isso quem olha é o RH. Oi? Quem que olha? É o papel do SESMIT atuar nisso. Não tem como. Miriam, eu não sei de SESMIT. Aliás, eu não sei de FAP. Vai aprender. Vai aprender como calcular, vai aprender como que está dentro do segmento da empresa que você está atuando, quanto que a sua empresa está pagando, qual o valor da alíquota, quanto ela poderia estar pagando, na menor alíquota possível, quanto que é essa economia, porque aí você vira para mim e fala, minha empresa não me dá dinheiro para investir no SESMIT, vai lá e mostra para ela que tem dinheiro, que ela vai deixar de pagar para investir e para ter resultado. Você precisa falar essa linguagem. E você precisa ser ágil. O mundo já foi. É preciso ter determinação, inovar, né? Ter o poder de agir. Miriam, não me sinto seguro. Tenho medo, vai com ele mesmo. Vocês acham que quando eu fui para a indústria automobilística com 26 anos, eu me sentia capaz de implantar OSAs lá? Nunca. Mas eu fui com a cara e com a coragem e implantei. Juntamente com uma equipe fantástica. Em 1 ano e 10 meses, nós implantamos a OSAS dentro da organização, com 30 mil pessoas. E muito disso o quê? De ir, ligar, questionar, apresentar, buscar informação. Por quê, gente? Porque carreira é vida. E eu preciso entender de empregabilidade e mercado de trabalho. Você realmente está preparado para administrar a sua carreira? Você está acompanhando a evolução e a revolução que está acontecendo dentro do SESMIT? Porque nós vamos, eu já estou colocando você junto comigo, transformar o SESMIT em algo estratégico. É o nosso papel. Ele não vai estar dentro de um RH, ele vai estar na estratégia da organização. Por isso que hoje, né, dentro da proposta que nós temos do MBA SESMIT, é justamente ter essa relação direta com todo mundo, com pessoas do Brasil inteiro, justamente para a gente o quê? Fazer essa interação e fazer e trabalhar nessa caminhada. Nós estamos indo para a 6ª turma e cada turma é turma cada vez mais assim brilhante. Por quê, gente? Porque carreira é feita de escolhas. Qual escolha você está fazendo hoje? Carreira é feita de movimento. Você tem um movimento para o lado A, B, né? Ou no modelo Y, o famoso modelo Y da carreira. Que eu preciso entender que tem oportunidade para cima, para baixo, para o lado. E que em todas essas oportunidades eu preciso o quê? Me permitir a vir de dentro para fora. Me permitir a evoluir. Me permitir a me transformar. Me permitir a colocar o conhecimento de forma prática. Porque senão todo conhecimento acumulado vira obesidade.
Tem uma galera aí com obesidade cerebral. Tem muito conhecimento, mas não coloca em prática, não repassa. Eu estou aqui para repassar tudo. Se eu pudesse, eu pegava minha cabecinha, assim, todo conhecimento da minha cabecinha e jogava. Pena que a gente tem uma palestra aqui de 1 hora e meia, né? Mas, inclusive, eu aproveito a oportunidade para chamar vocês para conhecerem um canal lá no YouTube que chama Viva PDCA. Tem muito material lá, principalmente para desenvolver pessoas e desenvolver você. Porque, sim, eu tenho a missão de aprender, aplicar na minha vida e te ensinar. Para quê? Para o nosso mundo transformar. Então, a carreira, ela é um projeto de vida. E desse projeto de vida meu, surgiu a ideia do MBA. E por que surgiu a ideia do MBA? Porque, às vezes, eu ficava muito centrada ali na consultoria, com poucos profissionais, ou em sala de aula, né, presencial também. E eu falei, não, agora eu quero todo mundo aprendendo tudo que precisa aprender para ser bom gestor. Para quê? Para ele desenvolver novos gestores, para ele desenvolver novas pessoas, para ele ensinar autorresponsabilidade, para ele ensinar autoconhecimento para essas pessoas atuarem naquilo que elas precisam atuar, na nossa corrente do bem. E qual que é a corrente do bem? Do SESMIT no Brasil e no SESMIT no mundo, porque nós vamos ganhar o mundo. É o quê? Fazer com que o trabalhador saia de casa e retorne com a mesma saúde e segurança. E lembrando que ele tem uma responsabilidade muito grande para isso. Então, mediante a toda essa minha vivência na área do SESMIT desde 2006, e depois, né, atuando como auditora em mais de 500 empresas no Brasil inteiro, a partir do momento, né, também de conhecimentos, estudos científicos, pelos maiores acidentes de trabalho no mundo e no Brasil, né, em que a gente tem aí, e pelos programas, né, de curso em que eu fiz enfermagem de trabalho, então eu conheço, estou enquanto professora dos cursos de segurança do trabalho e também de medicina do trabalho, também fisioterapia do trabalho, né, eu atuo aí na área da educação por 22 anos. Me surgiu essa necessidade, porque eu vi que faltava ensinar gestão. Faltava ensinar os profissionais do SESMIT a falar na linguagem de quem manda. E faltava esses cursos, falta ensinar para esses profissionais do SESMIT que eles são peças estratégicas. Eu já não falo mais que podem ser, já são, porque é uma realidade. Nós estamos indo para a nossa 6ª turma. Eu já tenho profissionais do SESMIT que passaram pelo nosso MBA, que estão disseminando nosso conhecimento no Brasil inteiro. E eu tenho um orgulho tremendo, tremendo, disso ter nascido aqui dentro do meu coração. E nasceu, infelizmente, na dor. E por que nasceu na dor? Porque se um dia eu já tive que bater na casa de alguém e falar para aquela família que aquele alguém não voltaria. E nessa dor que eu já passei junto com essa família, eu não acho justo que mais ninguém passe. Ninguém, enquanto profissional do SESMIT, tendo que dar essa notícia, porque é um dos nossos papéis, e nem para uma família receber. Por isso que eu acredito muito, e eu dissemino muito isso. Então, mediante a isso, né, a gente montou uma proposta, nós estamos caminhando para a 6ª turma. Essa 6ª turma, nessa palestra de hoje, eu tenho aqui uma grande alegria de falar que ela já tem números de inscritos com turma garantida, né? Então, eu já não estou falando de uma turma que está para ser formada, ela já está com o número de alunos garantido para iniciar, né? E a gente está agora com poucas vagas, né, finais, porque realmente é uma turma menor, porque a gente precisa ter uma interação, as aulas são muito dinâmicas, a gente tem o objetivo do nosso curso, e o objetivo maior do nosso curso é ensinar gestão para os profissionais do SESMIT, né? Capacitando esses profissionais em planejamento estratégico, em gestão de pessoas e coach, em desenvolvimento de pessoas, em gestão de conflitos, preparando, né, o intelectual desse aluno para ele repassar todo esse conhecimento, né? Com foco no sistema de gestão integrado, de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, porque é a realidade hoje dentro das empresas, né? E capacitando
em toda essa interação, em todo esse diálogo, melhorando a comunicação, a forma de comunicação, nos maiores desafios atuais, né, da mudança no trabalho, no desenvolvimento de pessoas e na gestão. O nosso programa ele é formado por 4 disciplinas, 100% em EAD. O que é 100% em EAD, Miriam? São videoaulas gravadas que você pode ver em qualquer hora, em qualquer horário, tá? E a gente tem, então, são essas 4 disciplinas, que é desenvolvimento de competências gerenciais, estratégia empresarial e competitividade, gestão de processo, inovação e modelagem de negócio. E aí nós temos as disciplinas online e ao vivo. A online e ao vivo é conforme eu estou dando aula para vocês, tá? Nessa interação, tá? Aqui vocês ainda estão com os microfones desligados, né? E a questão também da webcam desligado, porque, né, à medida que eu estou apresentando, poderia a gente chegar com o microfone ligado, né? E aí atrapalhar um pouquinho essa interação nossa. Então, por isso que eu fiz essa opção, daqui a pouco eu vou abrir aí para todo mundo, né? Para a gente ter essa conectividade aí. Então, dentro disso, só um momento que parou de projetar, eu já vi que parou de projetar. Deu uma falha, eu voltei aqui. Então, dentro disso, a gente tem as disciplinas, né, em que a gente tem a disciplina que a gente fala, então, que ela é a disciplina de interação. Aí a gente tem gestão dos programas, né, legais, os programas de promoção de qualidade de vida no trabalho, sistema de gestão integrada, onde a gente trabalha 9.001, 14.000 e 45.001, auditorias, né, onde a gente ensina um gestor como se comportar numa auditoria, gestão estratégica da organização, gestão de indicadores e produtividades, porque sim, nós precisamos monitorar e medir para ter tomada de decisão, né? Então, é algo fundamental. Gestão de pessoas e coach, que é brilhante, né? Que é primordial aí da gente aprender tudo que tem dessa disciplina para se falar. Gestão de ergonomia, que é uma parte importante, não é fazer a ergonomia, mas é implementar aquilo que a ergonomia justamente coloca ali para a organização enquanto melhoria. Gestão de terceiros e contratados, até mesmo para a gente entender que a gente precisa ter sinergia enquanto organização. Miriam, eu vou cobrar tudo de tudo dos terceiros. Você também vai pagar por isso. E vai ter consequência, né? E aí, aqui a gente trabalha a corresponsabilidade, né? Inclusive nossa, enquanto contratantes. A prevenção e controle dos riscos ocupacionais, gestão financeira e custos do SESMIT, porque nós precisamos entender, sim, né, de custo, precisamos entender de viabilidade de projetos, precisamos entender, né, da questão ali de investimentos e precisamos entender para onde o dinheiro do SESMIT está indo de verdade. Gestão de conflitos e partes interessadas, marketing estratégico. Por que do marketing estratégico, Miriam? Marketing pessoal, você precisa se posicionar, você precisa ter persuasão, você precisa se colocar, você precisa entender de gatilhos mentais para ter poder de convencimento das pessoas, porque você vai lidar com pessoa. E gestão epidemiológica dos trabalhadores. Então, o MBA, ele proporciona, né, uma rede de relacionamento muito grande. Gente, isso é perfeito. Network é tudo que a gente precisa nesse mundo entender, né? Tem um estudo que é um estudo científico que ele é comprovado que você está conectado com a quinta pessoa que você quer chegar. O que é isso, Miriam? Você tem um conhecido, você tem um conhecido que tem outro conhecido que conhece um amigo em comum que é amigo dessa pessoa que você quer chegar. E isso daqui me faz lembrar, uma vez, a gente tem um programa na PUC, Formei Agora, chama o programa, em que a gente dá palestra para os alunos, né, que estão no último período de graduação. E aí teve uma vez que eu estava dando palestra num auditório imenso, né, com mais de mil alunos lá. E na hora que eu falei sobre a importância do network para todo profissional, né, não só do SESM, mas para todo profissional, um aluno no meio da sala falou assim: professora, eu duvido dessa teoria, levantou a mão, duvido dessa teoria.
eu quero entender mais, estudar mais, mas eu garanto que essa teoria, que o que me afasta da pessoa a qual eu quero chegar é somente 5 pessoas. E eu virei para ele e falei assim, olha, é um estudo científico, eu vou te passar um embasamento científico. Mas nós podemos aqui simular algo. Aí ele virou para mim e falou assim, professor, eu quero chegar ao Obama. Falei, perfeitamente. Na mesma sala, sem nada estar projetado, levanta a mão uma aluna e vira que era uma aluna dentro da faculdade, que era conhecida de um conhecido dele. Olha só. Que vira para ele e fala assim, eu posso te levar até o Obama. E aí todo mundo ficou assim, ó, né? Aquele tanto de aluno, graduação, né? Fervor ali. E aí essa menina virou para mim e falou assim, professora, eu em 2016, eu fui fazer um intercâmbio, isso foi lá em 2016, e quando eu fui para o intercâmbio, eu fui fazer algumas rendas extras para estar lá, não só estudando, mas também para me possibilitar juntar o dinheiro para me conhecer os Estados Unidos. E uma dessas rendas extras eu fui ser babá do filho do contador do Obama. Eu já estive em um jantar na casa do Obama, olhando a filha desse contador. Então, sim. E aí veio esse menino que queria conhecer o Obama, a menina que era amiga de um colega dele, porque era do mesmo curso, mas estava em outro período. Essa menina, o contador e o Obama. E aí, gente, como em toda palestra, né, eu falo, gente, mais alguma dúvida? Acabamos de simular aqui, olha que fantástico, não garantia que poderia falar, né, que poderia chegar lá. Me levanta um outro aluno e vira para mim e fala assim, professora, eu garanto que isso daí foi tudo maquiado. Vocês fizeram todo um combinado para vir para essa palestra. Aí eu virei para ele e falei assim, então vamos lá, coloquem a quem você quer chegar, quem você quer conhecer. Ele vira e fala, o meu sonho é conhecer o Papa Francisco. Eu falei, perfeitamente, então, meu querido aluno. Eu posso te ajudar nisso. Eu tenho um primo que é padre, em que ele fez doutorado dentro do Vaticano, contribuindo com o Papa Francisco. Então, eu, meu primo e o Papa Francisco. E o aluno virou para mim e falou assim, pô, professora, sério? Eu falei, sério. Então, o network, ele vai nos facilitar isso, e o MBA vai nos proporcionar isso, né? A diferença entre aula, eu falei com vocês, aula 100% online e aí com a interação como agora e a questão do EAD, a diferença é que no EAD, gente, aquelas 4 disciplinas, ela é aula gravada, tem tutor para dúvida, né, um material padronizado, tem prova, né, em sábados à tarde, lá conforme o cronograma, e tem um material disponibilizado no Canvas. A aula remota, ela é em tempo real, ela tem interação com o professor igual aqui. É um material personalizado de acordo com a turma, tá? As nossas turmas, a maior turma não passa de 30 alunos, tá? Não passa. Justamente para proporcionar toda essa interação, né? Tem avaliação, tem trabalhos, né, sendo feitos dentro de sala de aula, e mais do que isso, não é trabalho para passar na disciplina, é trabalho prático, né? Então, vai ter uma disciplina que vai falar de FAP, e aí a gente vai fazer o quê? Estudar o FAP da sua empresa, entendeu? Vai ter uma disciplina com a Miriam, que vai falar sobre gestão de pessoas. E a gente vai criar o prontuário da autoliderança. E qual prontuário nós vamos criar? O seu prontuário. Entendeu? E aí é um material mais dinâmico, personalizado, criado, né? Pelos professores, justamente para entregar o melhor para vocês. O nosso curso, gente, né? Ele está aí com a captação, né? Com uma turma já confirmada. Então, restam poucas vagas, porque a gente já realmente chegou ao mínimo, né, para confirmar a turma, isso é muito bom. Então, por favor, quem quer participar dessa turma aí, da 6ª turma, terminando aqui, não confirmou ainda, confirmem lá. Começa dia 5 de setembro, a aula, e vai até dia 9 de outubro de 2023. São 13 meses de aula. A gente tem aula segundas e quartas-feiras, de 19 às 21h40, a aula online ao vivo, tá? E algum dia pode acontecer um dia diferente disso, ou por uma questão, né, aleatória.
aleatório que eu falo assim, um professor que adoeceu, né, um feriado, algo nesse específico, a gente marca em outro dia. As aulas são gravadas, são, Miriam, e fica disponíveis para o aluno que não puder acompanhar aquela aula ao vivo por 21 dias para ele assistir. Tá? O valor nosso de investimento hoje está à vista 9.434, sendo dividido em até 24 vezes. Tá? E eu espero vocês enquanto alunos, justamente nessa corrente do bem. E dando continuidade, que eu quero transformar todos vocês em gestores do SESMIT, na transformação do resultado. Então, vocês têm que ser gestores que o quê? Precisam ter a autoliderança. E o líder é aquele que valoriza a motivação, incentiva a criatividade dos trabalhadores, explora o que cada um tem de melhor e entende cada trabalhador na sua linguagem. O gestor de resultado é aquele cara estrategista, né, que busca interação entre o plano, meta, orçamento anual, contemplando projeto, programação e ação. E o gestor do SESMIT é o cara que é eficiente, que ele preocupa com a melhoria contínua, que ele roda o PDCA do dia, da semana, do mês, do ano, do trimestre. Miriam, o que é isso? Se você não sabe o que é PDCA, vem para o MBA, porque eu vivo o PDCA, eu sou alucinada com essa metodologia. É a metodologia que mudou a minha vida, e eu vou ensinar isso para você. Então, ele otimiza o tempo, né? Ele trabalha na prontidão cognitiva, de ter preparação mental, de ter inteligência emocional, para ter o quê? Para ter as interrelações, porque nós vamos trabalhar com a incerteza e o risco, faz parte. Mas como trabalhar? E ele precisa ser inovador para evoluir método, para buscar estrutura, para otimizar, para desburocratizar o SESMIT aí, dentro das organizações. Então, alguns instrumentos importantes para a sua carreira e para a sua empregabilidade. O seu marketing pessoal, o planejamento da sua carreira, o seu currículo, o network e a ética e etiqueta no trabalho. E aí, eu te peço muita atenção. Sua carreira tem problema. Se há 6 meses você não aprende nada novo, se acha que já deu tudo que tinha que dar, nós temos alunos de 70 anos na nossa turma e que dá show lá, tá? Que não sabe quanto vale no mercado, não está divertindo no trabalho. Gente, não está divertindo no trabalho? Nós passamos praticamente 12 horas do nosso dia. Nós temos que ser felizes todos os dias da nossa vida, não é só feliz no sábado e no domingo, porque quem é feliz sábado e domingo, na verdade, está em fuga. Fuga do quê? Da insatisfação dos outros 5 dias que ele está vivendo na sua vida. Porque hoje, eu já vivenciei, hoje eu amo segundas-feiras, mas por muito tempo eu fui infeliz com as segundas-feiras. E eu conto isso, um pouquinho disso, lá no curso. Se está irritado com o trabalho, então, aqui é a minha dica para você, e a dica para você colocar em prática, porque senão vira obesidade cerebral. E nada de guardar esse conhecimento. Inclusive, o conhecimento daqui hoje já repassa para os colegas do SESMIT, já fala com esses colegas do SESMIT, olha, tem um MBA em gestão de SESMIT, lá pela PUC Minas, das maiores universidades do Brasil, em que a gente tem a avaliação em 95,4 de satisfação dos nossos alunos. Hoje a gente fecha a turma antes da minha palestra, com indicação dos nossos alunos. E isso me traz uma felicidade muito grande, porque um aluno satisfeito, gente, ele repassa. Um aluno satisfeito, ele fala assim, vai lá, vale a pena. E a questão, né, então, de sempre se qualificar, sempre possível, faça curso, participe de seminário, evento, né, palestras como essa daqui hoje, eu tenho certeza que de alguma forma eu contribuí com vocês, né, aí, e aprimore o seu conhecimento e faça esses contatos, justamente para a gente ter essa interação. E para a gente entender que o sucesso profissional é mudar a forma como agimos e enxergamos as coisas, e que a gente tem que estar aberto a isso. Então, nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. A mudança do país, a mudança do Brasil está nas nossas mãos. É o que eu falei com vocês no início dessa noite, dessa palestra. E nós precisamos, então, ao invés de arrepender, escolher aprender e ser a diferença. Não é arrepender com erro e desistir do que você quer. Não é assim. É aprender
ver o que você aprendeu com aquilo, fazer de uma forma diferente e ir aprimorando, para você ser a diferença da sua vida. Porque quando eu sou a diferença da minha vida, eu transbordo aquilo. Eu, Miriam, não mudo ninguém, mas a minha mudança transborda, reverbera. E aí eu quero deixar, para fechar essa palestra com vocês, o que falta para você dar o salto da sua vida? O que te falta? Que você fique com essa frase, aliás, com essa pergunta, para você responder para si mesmo. Gente, eu quero aproveitar aqui e eu vou mandar aí no chat, eu quero passar aqui, eu quero deixar os meus contatos, tá? O meu e-mail, né? O meu telefone. Tendo dúvida, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer contribuir. Eu, Miriam, né? Vou deixar aqui um pouquinho na tela para vocês anotarem. Eu, Miriam, tenho um prazer muito grande de ter de ter um network muito grande, né? E isso é muito importante para mim. É algo que realmente faz a gente engrandecer. Eu estou colocando aí no chat e eu quero, por favor, pedir a ajuda de vocês na avaliação do nosso curso, tá? Da nossa palestra. Justamente é uma avaliação. Gente, vocês respondem aí em um minutinho, tá? Eu vou agora abrir os microfones e vou abrir também aí a possibilidade de vocês abrirem o webcam, tá? Estou modificando aqui, eu vou só paralisar aqui. Estou parando de gravar. Só um momento, já vou deixar falar, Viviane, deixa eu só vir aqui nas opções de reunião, porque eu preciso abrir para vocês e permitirem. Microfone, chat, muito bem, já está permitido, vou parar de compartilhar aqui. Ótimo. Muito bem, Viviane, é a primeira, pode abrir o seu microfone, a sua webcam, aí falar com a gente. Fala de onde você é, aonde você atua. Olá. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te Eu, ouvindo. eu sou a Viviane, falo do Rio Grande do Sul, sou gestora de SESMIT aqui numa cooperativa de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Teutônia, né? E queria dizer, Miriam, que sou aluna do pós